Amado telespectador das redes sociais, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Hoje, eu e você iremos conversar sobre a última parte a respeito do batismo cristão. Terceira e última parte. Já falamos que batizar é uma ordem de Cristo. Já falamos que para ser batizado é necessário crer, e uma criança não crê, um bebê não crê. Já falamos que o batismo em si não salva, porém, todo salvo verdadeiramente salvo se batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, irei conversar com você sobre qual a fórmula do batismo. Em Atos está escrito sobre batizar em nome de Jesus. Então, qual está certo? A ordem de Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a ordem de Atos para batizar em nome de Jesus. Qual a diferença dos dois? A diferença é que, quando a Bíblia diz para batizar em nome de Jesus, número 1, é para diferenciar de outros batismos que existia na época, já praticado pelos judeus desde sempre. Número 2, para mostrar a autoridade do batismo. Por exemplo, quando eu digo assim, hoje eu vou conseguir aquela bênção em nome de Jesus. Quer dizer, eu estou mostrando a autoridade da minha determinação. Também é assim com o batismo em nome de Jesus. Ele é feito na autoridade do nome de Jesus. Agora, a fórmula, ou seja, as palavras pronunciadas no momento em que a pessoa é batizada, é conforme Mateus 28, 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simples assim. Qual o batismo correto? Existem 3 tipos de batismos. Por infusão. Número 2, por aspersão. E número 3, por imersão. Infusão é colocar um pouco de água na cabeça da pessoa sendo batizada. Aspersão já está falando, aspergir, é pegar uma água e jogar assim por exemplo. E imersão é mergulhar. Eu prefiro crer que o correto é o batismo por imersão. Por quê? Porque a palavra batismo vem de uma palavra grega, que é a língua do Novo Testamento, em que foi escrita, grego koiné, chamada batizo, ou batizo, e uma outra chamada baptismo, que significa imersão, mergulhar. Então, quando Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele falou batizando, ali é batismo, ou batismo, que significa imersão. Então, eu entendo por isso que o batismo que não é por imersão não é batismo. A palavra de Deus diz que existe um
uma só fé e um só batismo. Qual batismo que existia nessa época que foi escrito esse versículo? Qual batismo cristão? Por imersão. Quem pode batizar? Será se só o pastor pode batizar? Será? Onde está na Bíblia que só o pastor pode batizar? Em nenhuma. Pelo contrário, o que há na Bíblia é exatamente o contrário. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, é claro em dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem aí é fazer discípulo, discípulo fazendo discípulo e discípulo batizando discípulo. E não discípulo fazendo discípulo e só o pastor batizar esse discípulo. É só ler os versículos com atenção. Em Atos capítulo 8, nos fala a respeito de um homem muito importante que vinha de Jerusalém, chamado Eunuco, o eunuco etíope. Vinha ele lendo o profeta Isaías e aproximou-se dele um homem chamado Filipe. E após esclarecer a ele a mensagem que Filipe estava lendo, Filipe viu uma certa quantidade de água, que segundo alguns historiadores pode ter sido um tanque muito grande no chão. E ele perguntou: aqui está a água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: apenas que creia de todo o coração. E lá diz no capítulo 8 que ambos entraram na água. E aí Filipe o batizou e depois ambos saíram. E Filipe não era pastor. Filipe era evangelista e diácono, não pastor. Em Atos capítulo 9 nos fala a respeito da conversão e batismo de Paulo. Paulo estava indo a caminho de Damasco, com autorização por escrito para prender os cristãos ali. E no caminho uma grande luz brilhou sobre ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz o texto que ele entrou em Damasco e que um discípulo chamado Ananias, resumindo a história, né, o batizou. E Ananias não era nem evangelista e nem evangelista e nem pastor, nem diácono. Filipe, pelo menos, era evangelista e diácono. Ananias não era nada disso. Era apenas um discípulo de Jesus. Um exemplo do que eu acabei de explicar em Mateus 28, 19 e 20. Um discípulo de Jesus. E o batizou. Eu sempre gosto de provar a doutrina como experiência. A experiência não serve como doutrina, porém a doutrina ela é explicada, citada uma experiência para exemplificá-la. Foi o que eu acabei de fazer com você. E, claro, eu pessoalmente, por uma questão de ética, eu prefiro chamar o pastor para batizar. Agora, se eu estiver em um lugar evangelizando, ganhando vidas para Jesus, e o pastor tem um difícil acesso para chegar até aquele lugar, eu batizo sem dor na consciência. Com certeza. E ainda que a denominação não aceite o batismo, talvez, mas com certeza Jesus aceitará. Gente, as pessoas têm uma dificuldade
dificuldade de aceitar o que está escrito. Trocam o que está escrito por uma tradição humana. Jesus disse: vocês invalidam minha palavra por causa da vossa tradição. É errado ter tradição? Não. Mas a palavra de Deus está acima dela. Se a tradição diz uma coisa e a palavra diz outra, quem está certo? A tradição ou a palavra? A palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Ela sempre mostra o melhor caminho. Ela sempre trará sucesso. Sempre nos levará ao caminho seguro. O nosso livro de fé e prática não é um livro de tradições, de dogmas, mas é a Bíblia. O livro base para toda doutrina do cristão é, ou pelo menos tem que ser, a palavra de Deus. E a não ser que me mostre o contrário do que eu falei na Bíblia, eu não vou mudar de ideia. Então, prezado ouvinte e telespectador das redes sociais, essa foi a terceira parte a respeito do batismo cristão. Eu e você estivemos tão próximos, conversando sobre tantas coisas a respeito do assunto. Se você é um cristão, batize-se, conforme o batismo bíblico descrito desde da primeira aula. Se você não é cristão, converta-se a Cristo. Procure uma igreja que batiza conforme a Bíblia. E fique firme na rocha, seguindo o que está escrito na palavra de Deus. Eu sou o professor João Mar Castro e esse é seu programa Aprendendo com Cristo. Até a próxima ocasião. Tchau, bye bye.